Fala galera! Vocês sabiam que existe um jogo oficial de Naruto? De carta de Naruto? É isso aqui que eu vou mostrar hoje pra vocês. Isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, claro, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para que eu até traga mais conteúdos como esse. Se vocês quiserem mais, deixa aí nos comentários. Beleza? Então, vamos lá. Então, só para dar um contexto a vocês, né? Esse jogo foi lançado em 2006 pela Bandai. Ele já tem bastante tempo aí. Mas infelizmente ele foi descontinuado em 2013, tá? Então, ao longo desses anos aí tiveram lançados 27 ou 28 coleções, se eu não me engano. Então tem muita carta, muita opção. E recentemente eu estou bem empolgado com ele, eu encontrei um grupo, né, onde tem um pessoal que joga e tal. Então eu vou deixar aí na descrição, tá, o link, se vocês quiserem. Vão ser muito bem-vindos lá, tá? Até para aprender e tal, fiquem à vontade. Eu também tinha muita coisa que eu tô até hoje aprendendo, mas eu tô bem animado, né? Voltei até a assistir o anime. Então, vamos lá, chega de conversa, né? Eu vou mostrar aqui, eu vou trocar a câmera para vocês, tá? Para ficar melhor de ver as cartas e a gente volta já. Beleza, galera, então estou de volta aqui, mas antes de mostrar as cartas eu vou mostrar o playmat para vocês, tá? Para vocês se situarem um pouco aí no jogo. Então aqui a gente tem o campo de batalha, que é onde os ninjas vão lutar, né? Atacar ou bloquear. Aqui a gente tem a área do nosso deck, a área do descarte, aqui o chakra, que é onde são os recursos que a gente vai gastar para usar o jutsus. Aqui a gente tem a área de recompensas, tá? Que o objetivo do jogo é chegar em 10, tá? Então você tem que tentar ganhar 10 recompensas. Vou explicar mais para vocês mais para frente. E aqui a gente tem a vila, tá? Que também é bem importante, que é o local onde primeiro você baixa os seus ninjas, né? E é o local onde os ninjas que não atacam nem bloqueiam é o local onde eles ficam, né? Que são chamados de standby ninjas. Beleza? São os ninjas que não vão para a batalha. E aqui a gente tem um indicador do turno, tá? Então começa no turno 0 e aí no final do seu turno você muda o turno para o turno 1 e assim vai até... Até tem cartas que se importam com mais do que 9, mas aqui no playmat, no início pelo menos, eles colocavam o máximo até 9. E aqui a gente tem uma dicasinha aqui, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem. Talvez esteja pequeno, mas eu vou tentar aproximar um pouco. Que aqui é lembrando, né, as etapas do turno, tá? Então começa com o início do turno, que é comprando carta, aí tem a missão, aí tem a organização, a batalha e por fim a etapa final, beleza? Mas a gente vai mais pra frente falar um pouquinho sobre isso. Então vamos agora para as cartas. Só antes de mostrar aqui as cartas, eu separei um outro playmat aqui para vocês verem. Então essa arte muda, né, mas o campo era o mesmo, beleza? Então agora sim vamos para as cartas. Então agora sim vamos para as cartinhas. Aqui primeiro tem o Naruto, que vocês já viram, né, na introdução, tá? Então a gente tem 4 tipos de carta, né? A primeira delas é ninja, né? Tipo ninja. Eu peguei aqui para ficar mais fácil de mostrar a vocês. Tem aqui escrito. O segundo tipo é jutsu, tá? Tem aqui. O terceiro tipo é cliente, que é uma carta que é bem pouco usada, na verdade, tá? E por fim a gente tem as missões, beleza? Então, são esses 4 tipos de carta aqui que existem no jogo. Então, além disso, né, a gente consegue ver aqui do outro lado os tipos, né? Então aqui tem Lightning, tá? Então aqui tem Water, que é água, né? Aqui tem Vento, Wind, né? Então a gente tem vários tipos. Eu separei aqui inclusive mais algumas cartas para vocês verem. Tem Fogo, tá? Então primeiro foram feitos 5 tipos. Terra é o último. E depois veio um tipo chamado de Void, tá? Que eu não tenho carta do tipo, quer dizer, eu acho que eu tenho, não sei, mas eu não achei, eu peguei rapidamente essas cartas aqui para mostrar a vocês. Eu devo ter uma ou outra Void, eu não tenho tantas cartas Void, mas os tipos
básicos são esses daqui, tá? Void você pode... Um jutsu de Void você pode jogar com qualquer tipo, beleza? Ou uma missão de Void também, que eu vou explicar pra vocês. Ok, então sabendo disso aqui, vamos começar, né? Primeiro, eu vou falar dos clientes, tá? Os clientes você só pode jogar um por turno, beleza? E eles fazem algum efeito, eles ficam ali na vila e tal. Não tem muito o que falar dos clientes, né? Os ninjas também você só pode jogar um por turno, tá? Aqui, então eu vou começar a mostrar para vocês. Aqui esse número na Shuriken, ele é o chamado de custo de entrada, tá? Aqui do outro lado é o custo de mão. Então aqui eu posso jogar justamente no turno 0 direto, que é aqui o marcador de turno mostra, né? Que começa no turno 0, então eu posso jogar esse ninja no turno 0, beleza? Aí aqui a gente tem o ponto de combate, se ele for o líder, né? O head ninja que chama. E aqui é se for como suporte, tá? Aqui também é como líder e aqui como suporte. Mas quando ele está machucado, beleza? Quando ele está machucado a gente vira e aí começa a valer esse daqui e não mais esse daqui. Beleza? Então daqui a pouco eu comento um pouquinho mais. Aqui a gente tem o jutsu, né? E aqui a gente tem a missão. A missão você também só pode jogar um por turno, tá? Então jutsu é a única carta que você pode jogar mais de um. E aqui também tem custo de entrada e também tem custo de mão. Quase todas as missões tem custo de mão, beleza? E aqui faz o efeito. Tem algumas missões que são permanentes, então elas ficam em campo. Para quem joga Magic, né, a missão, essa aqui, é como se fosse um feitiço, tá? Você só pode jogar no seu turno. E se for permanente é como se fosse um encantamento. Então você também só pode jogar no seu turno, mas ela fica em campo. Tem algumas missões que tem a habilidade Counter, que aí você pode jogar no turno do oponente, beleza? E aqui por último os jutsus, né? Que aqui são o custo, tá? Esses dois símbolos aqui são o custo. Então um quer dizer que você pode pagar com qualquer tipo, qualquer elemento, qualquer símbolo, né? E aqui é um de água, então você precisa de um chakra de água e um chakra de qualquer símbolo, beleza? Aqui tem o requerimento, tá? Kizami Hoshigaki, e aqui o efeito, beleza? Então você descarta 3 cartas do topo do deck. Beleza, então a ideia básica é essa. E aqui o cliente também ele tem custos de entrada e tal. O ninja, por fim, é o que mais tem informações, né? Porque além disso aqui, ele também tem uma informação aqui, uma pequenininha, que eu não sei nem se vocês vão conseguir ver, mas ele diz Oil aqui, né? Que é o combate, o atributo de combate, beleza? Essa informação aqui. Então, por exemplo, o Naoaki, né? Ele tem escrito ninjutsu aqui, beleza? Vamos ver, o Shikamaru, por exemplo, ele tem escrito Shadow, né, que é sombra. Aqui o Kakashi tem escrito Genjutsu, né, que tem Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu, né? Então, aqui o Gaara, por exemplo, ele tem escrito Sand, tá? Então tem animais que tem escrito Fang e tudo mais. Então tem vários atributos, né? Aqui está o atributo. Beleza? Aí além disso, tem mais algumas informações nos ninjas, né? Aqui é a vila dele, né? Que é a Vila da Areia, né? Que está escrito aqui. Aqui tem se é homem, mulher, ou tem female, tem animal, tem vários tipos, tá? Aqui tem Satosa, que é o rank dele. E aqui, por fim, o nome. Porque se eu tiver ele em campo, eu não posso ter um Gaara, mesmo que o nome seja diferente, beleza? Então você pode ter até 3 cartas com esse nome aqui de cima, diferentes no deck, mas em campo você só pode ter um Gaara. Então, mesmo que essa carta se chame The Fifth Kazekage, você ainda assim só pode ter um Gaara em campo, porque o nome dele também é Gaara. Mas no seu deck você pode ter 3 Kazekage, quinto Kazekage e 3 Gaara de outra carta, tranquilo? Beleza, e aqui são os efeitos. No final eu comento um pouquinho mais sobre os efeitos, tá? Esse Valid aqui e tudo mais.
Beleza, mas a ideia do jogo é essa, é bem simples, como vocês viram aqui. A gente começa comprando uma carta, depois a gente tem a Mission Phase. A Mission Phase você pode baixar ninjas, pode baixar missões, né? E pode baixar também os clientes, né? Cadê o cliente aqui? Beleza? Então você pode baixar eles 3 na fase de missão, beleza? Depois a gente tem a organização dos times. Então quando a gente organiza um time, a gente pode botar até 3 times juntos, ok? Então, por exemplo, eu tenho 3 ninjas aqui, tá? Então, se eu quiser fazer um time com eles 3, eu posso fazer um time no máximo de 3 ninjas, tá? A não ser que a carta fale alguma coisa diferente. Então, por exemplo, se eu escolher para o Gaara, né, o quinto Kazekage, ficar em primeiro como líder, esses 2 aqui vão ser suporte. Então, como é que a gente calcula o time, né? A gente pega o do líder, que vai ser o 6, que é o primeiro, e depois a gente soma os de suporte. Então, 6 mais 0 mais 3, beleza? Então, esse time aqui ele tem 9 de poder, beleza? Então, é bem simples. Se eu mudar o time aqui, por exemplo, se eu botar em Naruto em primeiro, aí ele fica sendo o líder, né, o Red Ninja, ele fica, o time, né, vai ficar com o poder de 1, mais 3, 4, mais 2, 6, beleza? E aí se tiver algum ninja machucado, por exemplo, Naruto aqui, aí eu vou usar esse número aqui, não mais esse. Então 3, mais 3, 6, mais 2, 8, beleza? Ok, então é basicamente essa a ideia de você montar grupos, você faz isso na fase de organização. E por fim a gente vai para a fase de batalha, né, que é onde a gente pode usar os jutsus, beleza? Que aí a gente pode usar os jutsus, por exemplo, esse aqui precisa de 1 chakra, beleza? E como é que a gente carrega o chakra? O chakra a gente carrega justamente na fase de missão também, tá bom? Eu esqueci de comentar isso, mas eu posso, por exemplo, se essa aqui for minha mão, então, se essa aqui for minha mão, na fase de missão, né, eu posso pegar qualquer carta dessas, tá? Então, por exemplo, esse cliente, se eu não for usar, e eu boto ele direto no chakra, beleza? E eu posso fazer isso quantas vezes quiser, tá? E qualquer ordem. Eu posso primeiro jogar minha missão e depois o chakra, missão e depois da missão jogar mais chakra, tá? Então não tem problema nenhum. Você pode carregar o chakra quantas vezes você quiser e botar quantas cartas você quiser. Então, por exemplo, se eu tiver o Chidori aqui, né? Ele tem 3, custo 3, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem 2 de fogo e 1 de qualquer, tá? Então eu vou precisar de 3 chakras. Então eu vou, por exemplo, pegar aqui o Kakashi, que é fogo, tá? Vou pegar o Nawak, que é fogo, também aqui. E eu posso botar uma qualquer outra no chakra. Então, por exemplo, essa carta aqui, que é Lightning, beleza? Então, posso carregar aqui. E agora sim, durante a minha fase de Jutsu, eu tô preparado para usar esse Jutsu aqui, beleza? E aí, para usar o Jutsu, basta você pegar os 3 chakras aqui da área de chakra e mover para o descarte, ok? Então a ideia básica do jogo é basicamente essa. Beleza, então como é que a gente ganha, né? Aqui eu falei da etapa de batalha, né? Da fase de batalha. E a gente pode mandar até 3 times, tá? Para batalha. Eu não comentei sobre isso. Mas a gente pode mandar até 3 times e cada time, lembrando, pode ter no máximo 3 ninjas. Então, por exemplo, eu poderia fazer o time Shikamaru, Kakashi e Nawaki, beleza? E aqui Naruto e o quinto Kazekage. Ok, então eu posso fazer até 3 times e mandar para batalha, quer dizer, fazer times, né, e mandar para batalha 3 times, né? E enfim, então como é que vai funcionar, né? Vamos lá. Quando você ataca, tá? Então, por exemplo, aqui o Nawaki, nesse time aqui, ele tá... Deixa eu pegar menos carta para ficar mais fácil. Então, vou pegar esse aqui. Então, ele tá com um time de 2, que ele é o ninja, o líder, e aqui o suporte é o Shikamaru, 3. Então, o time tá de 5, ok? E aí, quando eu ataco, quando eu mando atacar, né? Eu tenho que mandar todos os times ao mesmo tempo, né? Quando eu ataco, escolher os times ao mesmo tempo. Então, o oponente pode bloquear. Então, por exemplo, se ele tiver com esse Naruto aqui, ok? Ele pode bloquear com o Naruto.
ou não. Ele pode escolher não bloquear. Mesmo que ele tenha o Naruto em campo, ele pode escolher se ele vai bloquear ou não, ok? E aí, como é que acontecem as batalhas? Primeiro a gente faz os jutsus. Vamos supor que aqui não teve nenhum jutsu, então a gente vai fazer a conta. Ele bloqueou, então aqui eu tenho 2 mais 3, 5, e ele tem 1 de ataque, beleza? Então eu vou pegar 5 e vou fazer menos 1, para ver a diferença e ver quem vai tomar dano ou não, ok? Então aqui ele vai tomar, a diferença é 4, né? Então o Naruto vai tomar 1 de dano, beleza? Se a diferença for 4 ou menos, tá? O ninja da frente vai tomar 1 de dano, inclusive se for empatado, beleza? Só o ninja da frente. Então vamos supor, eu tô com o Naruto e tô com o Gaara aqui. Então o time do oponente tá 1 mais 2, 3, tá? E aqui 2 mais 3, 5. Como esse aqui é maior, então esse time vai ganhar e o Naruto vai ficar machucado, vai tomar 1 dano, beleza? Porque a diferença foi 1, então ele vai tomar 1 dano. Mas mesmo que a diferença tivesse sido, por exemplo, aqui 5 com 3, 8, tá? E deixa eu ver aqui, 6, por exemplo, do Gaara. 8 com 6, a diferença é 2, então o Gaara vai tomar 1 de dano, tá? Então 4 para baixo a diferença, o líder, só o líder, vai tomar 1 de dano, ok? Quando ele toma o segundo dano, ele morre, tá? Agora, existe também se a diferença for maior do que 5, 5 ou maior, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 e o Naruto só tem 1. Então, se a diferença é maior que 8, aqui no caso vai ser 7, o Naruto vai tomar direto 2 de dano e vai morrer, vai pro descarte, beleza? E aí, se o time, por exemplo, aqui, 1 com 2, 3 e aqui 8. Então, 8 menos 3, né? Aqui o Naruto é 1 com 2 do Gaara. Então, 8 menos 3, 5. Como foi 5 a diferença, então o Naruto vai morrer, vai tomar 2 de dano. E os de suporte vão tomar 1 de dano todos, beleza? Cada um dos suportes vai tomar 1 de dano. Então, vai ficar assim no final. O Naruto morre e ele vai ficar ainda com o Gaara machucado, beleza? E o meu time vai estar tranquilo. Então, por exemplo, vamos para outra batalha aqui. Então, vamos supor que eu estou com esses dois. Vamos ver se eu consigo... pode ser esse jutsu aqui. Então, esse jutsu aqui, ele diz que é qualquer tipo, beleza? Então, na minha etapa de chakra, eu vou carregar o jutsu, ok. Eu fiz o meu time aqui, Shikamaru com Kakashi. Eu botei o Shikamaru na frente, tá? Então, 2 mais 3, 5. E aqui o Gaara é 6, tá? Então, eu vou atacar aqui e vou poder usar um jutsu. Então, ele diz, o requerimento tem que ser Taijutsu, combate atributo. Na verdade, o Kakashi nem poderia usar, né? Eu precisaria de um Taijutsu. Vamos ver se eu tenho aqui algum Taijutsu que eu separei ou não. Não, eu acabei não separando. Eu acabei não separando nenhum Taijutsu, mas vamos ver se eu consigo usar aqui algum jutsu. Não, eu não consigo. Vamos supor que eu acabei separando cartas que não dava pra usar, mas enfim. Vamos supor que o Kakashi é Taijutsu, ok? Então, aqui tá 6 e aqui tá 5. Então, por enquanto eu tô perdendo. Mas eu posso usar um jutsu, né? E o jutsu diz, o alvo ganha mais 0 mais 3 durante esse turno. Então, eu vou gastar um chakra para usar isso pro Kakashi. Então, ele diz que recebe mais 0 mais 3. Então, o Kakashi vai ficar 6 de suporte também. Beleza? 3 mais 3 do jutsu. Então, 6. Então, vai ficar 2 mais 6, 8. E aí, como o Gaara só tem 6, 8 menos 6, 2. Então, o Gaara vai tomar 1 de dano. E aí, a próxima vez, ele vai ter que usar esses números aqui para fazer a conta. Beleza? Então, a ideia é bem essa. É bem simples, basta você somar o time, né? Claro que tem efeitos e tal, mas basta somar o time e fazer a conta aí para ver se você causa dano ou não. Mas aí, essa situação que eu falei é caso o oponente faça o bloqueio, né? Bloque, né? Mas também você pode acontecer de não blocar. Então a ideia é parecida. Se for 4 ou menos, então por exemplo, se eu ataquei com Shikamaru
e ele não bloqueou, o oponente não bloqueou, você vai ganhar uma recompensa. Se for 5 ou maior, então, se eu ataquei com o Kakashi, por exemplo, que é 6 e ele não bloqueou, aí eu vou ganhar 2 recompensas, beleza? E como é que funciona a recompensa? O oponente vai pegar 2 cartas do topo e vai botar nas recompensas, ok? Então, só isso, nas minhas recompensas. Se eu ataquei com 4 menor, né, eu ganho uma recompensa. Se eu ataquei com 5 ou maior, eu ganho 2 recompensas. E é basicamente isso, beleza? Tem mais uma coisinha bem importante do jogo, né? Que é justamente esse custo de mão aqui. Esse custo de mão, o que é isso, né? Porque o primeiro custo de entrada, vocês já entenderam, né? Baseado no turno. Então, turno 0 eu não posso jogar o Kakashi, eu só posso jogar ele no turno 5, né? Então, vou ter que esperar o 6º turno para eu poder jogar o Kakashi. Então, vamos supor que está no turno 5 e aí eu baixo o Kakashi. Para eu poder baixar o Kakashi, eu vou ter que pagar um custo de mão também. O custo de mão é você pegar uma carta da sua mão, tá? Que tenha o mesmo símbolo do ninja e joga para o chakra. Então, apesar de você estar pagando, né, a carta também vira um recurso, tá? Vira um recurso para jogar jutsus. E a mesma coisa a missão. O cliente, tá? Se você tem um custo de mão aqui, para eu jogar essa missão, né, eu preciso pagar o custo de mão, que é justamente pegar uma carta da mão de água. Então, por exemplo, o Inari, ele é 2 tipos, tá? Então eu posso pegar essa carta da minha mão e jogo para o chakra, pagando o custo de mão, e agora sim eu posso baixar a missão, beleza? E outra coisa interessante também é o jutsu. Depois que você joga o jutsu, né, depois que ele faz o efeito, ele não vai para o descarte, ele também vai para o chakra. Então, você usa o jutsu, ele também vai virar recurso. Então, é uma coisa bem legal aí do jogo, né, que dá mais recurso. Porque como a gente tem que perder muita carta da mão, é legal sempre aproveitar ao máximo os recursos, né? Beleza? Então aqui eu tenho até outra cartinha aqui que eu separei, ó. Mais uma missão, né? Ele aqui o custo é 2, o custo de mão. Então eu posso tanto descartar uma de fogo e uma de água, como eu posso descartar 2 de fogo ou 2 de água, beleza? Para pagar o custo de entrada dele, ele é custo de entrada 7, ok? Então é basicamente isso, as regras do jogo são basicamente isso, é bem tranquilo. Então, só para finalizar as regras básicas aí do jogo, cada jogador começa com 6 cartas na mão, tá? Eu acabei não comentando sobre isso. Então você tem seu deck, tá? Você compra 6 cartas, começa com 6 cartas na mão. Quem começa o jogo não compra, pula a primeira etapa de compra, e como vários card games, né? E faz o seu turno normal. Quando chegar no oponente, aí sim ele compra, porque ele tá jogando em segundo, né? Quem começa não compra. Beleza? E no final do turno você só pode ter até 6 cartas na mão. Se você comprou uma carta e tem 7, você vai ter que descartar. Então, sugestão, né? Nunca deixe chegar a descarte. Se você souber que você vai ficar com mais do que 6 cartas na mão, você pega uma delas e move pro chakra na etapa de missão. Beleza? Então é uma dicasinha aí. Então, para resumir, você vai comprar uma carta, você vai poder fazer em qualquer ordem, ou baixar um cliente por turno, ou baixar um ninja por turno, ou baixar uma missão por turno, ou carregar quanto chakra você quiser. Beleza? Depois dessa etapa, a gente tem a etapa de organizações de time, você pode fazer até 3 times, cada time com até 3 ninjas, ok? E aí, depois você vai para a batalha, que aí você vai escolher quais seus ninjas vão atacar, ou se for o turno do oponente, quais seus ninjas vão bloquear, e aí faz a conta. A conta, lembrando, pode ser se ele bloqueia ou se ele não bloqueia. Se ele bloqueia, você faz a conta. Se der 4 ou menor, só o líder vai tomar um dano. Se der mais de 4, ou seja, 5 ou maior, aí o líder vai tomar 2 de dano, vai morrer, vai para o descarte, e os outros de suporte vão tomar 1 de dano. Se ele não bloquear, aí é onde começa a ganhar as recompensas. 4 ou menor você ganha uma recompensa, 5 ou maior você ganha 2 recompensas. E é
isso aí, beleza? Beleza, galera, então separei aqui algumas cartas pra gente ver. Primeiro aquilo que eu tinha falado, né? Essa carta aqui se chama Pacum. E aí quando a gente vê essa carta aqui, tem o nome Pacum aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver. Pacum tá aqui. Então, se eu tiver com o Pacum na mesa, eu não posso baixar essa carta, beleza? Eu posso jogar pro Chakra, por exemplo, tal. Ou esperar que o Pacum morra para eu poder baixar essa carta, beleza? E a mesma coisa para os outros. Se eu tiver o Bu, eu não posso jogar. Se eu tiver o Maquino, eu não posso jogar e tudo mais. Ok? Então, primeiro aqui. Mais uma coisa interessante aqui é justamente o Mental Power, que eu não sei se vocês perceberam aqui. O que é que significa o Mental Power? Mental Power é uma batalha diferente, tá? Então, em vez de usar os combates aqui, os valores de combate, né? O valor de suporte e de líder, a gente usa Mental Power, beleza? Mas precisa de alguma carta dizendo, faça uma luta de Mental Power. Seja um efeito de um ninja, ou uma missão, ou não sei, até mesmo algum jutsu. Então é isso que significa, você vai ignorar esse número aqui, vai esquecer esse número e vai fazer a batalha mental, né? Que ele tem aqui o 4, beleza? O Shikamaru. Então eu peguei aqui o Haku, por exemplo, que tem batalha mental Power, né? 2, beleza? E aí a gente já aproveita aqui, mais uma coisa que eu separei, é justamente esse EOJ, beleza? Esse EOJ significa que é durante a etapa de Jutsu, ok? É isso que significa o EOJ. Então eu só posso usar durante a etapa de Jutsu, eu não posso usar essa habilidade de Haku na minha missão, por exemplo, não posso. Tem que esperar o EOJ, a fase de Jutsu, para poder jogar. E aí a gente já aproveita e comenta esse Attacker aqui. Esse Attacker é só para representar em que turno eu posso fazer essa habilidade. Então, se Attacker, o dono do Haku só pode fazer no turno do dono do Haku, beleza? É só para significar que é quando você é atacante. Significa isso. Quando você for atacante, ou seja, é o seu turno, você pode fazer a habilidade do Haku. Se tiver escrito Blocker, aí você é o bloqueador, então você só pode fazer isso no turno do oponente. É basicamente isso que diz. E se não tivesse nem Attacker nem Blocker, podia ser em qualquer etapa de Jutsu, tá? Qualquer hora que a gente pudesse jogar um Jutsu, tanto no meu turno quanto no do oponente, aí eu poderia usar essa habilidade, beleza? Mais uma coisa bem interessante aqui é justamente esse Growth, tá? Mais uma habilidade. Tem o Growth aqui, tem o Growth aqui. Como é que funciona o Growth? O Growth, se eu tiver com um ninja no campo, tá? E esse na minha mão, o da mão tem que ter Growth, então eu posso substituir. Então esse do campo vai para o Chakra, tá? Ele não é descartado, e esse entra no lugar daquele, beleza? Só que ele entra com um Growth Counter. O Growth Counter é um marcador +1/+1. Então ao invés de ser 1-0, o Naruto vai ficar 2-1. E quando ele tomar dano, ao invés de ser 3-0, ele vai ficar 4-1, porque ele tem um marcador, beleza? Vale a pena falar que se o que estava no campo tiver machucado, o que vai entrar com Growth vai entrar também machucado, beleza? Vai entrar exatamente como o outro e vai entrar machucado também, beleza? Esse Growth é uma coisa que aparece bastante, assim como é o OJ e tal, né? Beleza, além desses aqui, ó, eu peguei mais uma carta aqui, que tem essa habilidade aqui, Valid, né? O que é que significa o Valid? O Valid significa que você pode usar esse efeito tanto se ele tiver recuperado, né, tiver saudável, quanto se ele tiver machucado, né, se ele tiver virado, beleza? Então, por exemplo, o Haku aqui, ele não tem Valid, então ele só pode usar essa habilidade quando ele tiver saudável. Quando ele tiver machucado, ele não pode usar, beleza? O Kakashi pode, o Naruto pode, porque tem Valid e tal, ok? Então isso é bem interessante, bem importante, porque você pode usar jutsus para machucar algum ninja e tal, para evitar que ele use o Valid, né? E aí aqui a gente tem mais 2 tipos de carta, não é bem tipo, né? Mas é um pouco,
são justamente o Platoon, tá? E o Squad. Tá? Então, vou começar com o Platoon. O Platoon, você precisa colocar ele dentro do seu deck, tá? Ele tem que estar dentro do seu deck. E como é que funciona? Quando ele estiver na sua mão e você tiver em campo um dos dois ninjas, tá? Então não são os dois, tem que ser exatamente um. Se você tiver os dois, não pode usar. Então, o Sasuke ou o Kakashi. Se você tiver um deles, por exemplo, aqui nesse campo, eu tenho o Kakashi. Então você pode substituir esse Kakashi por esse Kakashi e Sasuke aqui. Beleza? Então, é basicamente isso. Algumas coisas interessantes. Platoon não conta como ninja do turno. Então, se eu tiver o Haku, por exemplo, na mão e o Kakashi em campo, tá? Eu posso fazer o Platoon e, além disso, eu também posso baixar meu ninja do turno. No caso aqui, o Haku. Beleza? Outro detalhe interessante. Se o ninja que está em campo estiver machucado, o Platoon, quando entra, ele não entra machucado, tá? Diferente do Growth. Ok? Então, é basicamente isso aí. E aqui a gente tem também o Squad. O Squad, ele é diferente, ele não fica no deck, tá? O Squad, ele fica no que a gente chama de deck de reforço, ele fica fora do jogo, ok? Para o Squad é um pouco mais restrito, você precisa ter os dois ninjas. Então, por exemplo, aqui eu peguei o Kiba e o Shino, então você precisa ter os dois necessariamente no campo, você vai tirar os dois de jogo e vai entrar o Shino e o Kiba, beleza? Ele funciona um pouco diferente. Mas as outras coisas é igual. Então, se eu tiver ele machucado aqui, eu vou tirar os dois e ele vai entrar em pé, ok? Então é um bônus aí. Muitas vezes as pessoas esperam justamente tomar o dano para tirar e ele entrar em pé, e aí fica mais difícil, ele é um ninja mais forte e tal, né? E ele também não conta como ninja do turno, beleza? Então você pode fazer o Squad e, além disso, pode aí fazer seu ninja normal. O Growth também não conta como ninja do turno. Então você pode fazer o Growth, pode fazer um Platoon, pode fazer um Squad e ainda pode baixar o seu ninja do turno, beleza? E aí, para finalizar, né, nossas habilidades básicas aqui, tá? O jogo tem, sei lá, dezenas, talvez centenas de habilidades, estou só falando as principais, algumas aqui. A gente tem justamente Ambush, beleza? Que significa que eu posso jogar essa carta do meu chakra. Isso é uma habilidade bem forte, tá? Então eu posso, por exemplo, pagar o custo de uma missão com o Zabuza, a carta do custo da missão vai para o chakra, e depois eu posso jogar ele tranquilamente do meu chakra, beleza? Isso que significa Ambush aqui, ok? Mas tem várias outras habilidades, com certeza eu não consigo cobrir tudo aqui. Eu mostrei só o básico aí, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu convido, se vocês quiserem conferir aí, eu vou deixar o link do grupo na descrição. Tem um aplicativo onde vocês conseguem ver todas as cartas também, eu vou tentar deixar aí na descrição, beleza? Qualquer coisa vocês podem me lembrar. Eu acho que é isso aí, espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho do jogo e até a próxima. Tchau!